A tensão que envolve Estados Unidos e Venezuela, embora historicamente alimentada por disputas ideológicas e interesses geopolíticos, alcançou um ponto em que analistas internacionais já discutem a possibilidade, ainda remota, mas preocupante, de um confronto direto. O que antes parecia apenas retórica inflamada se transformou em movimentos concretos de ambos os lados, acionando alarmes na região e deixando governos vizinhos em estado de vigilância. Nesta análise, conduzida com o olhar de quem acompanha crises internacionais há décadas, examinamos um cenário hipotético de escalada militar e suas possíveis consequências. Os sinais começaram de forma gradual, quase silenciosa. Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Caribe, oficialmente para operações de combate ao narcotráfico. No entanto, navios destruidores, aeronaves de vigilância e unidades da guarda costeira foram posicionados de maneira estratégica, próximos o suficiente para enviar uma mensagem clara ao governo venezuelano. Ao mesmo tempo, Washington intensificou sanções econômicas, afetando diretamente setores vitais para Caracas, especialmente energia e mineração. A Casa Branca insistia que as medidas eram necessárias para restaurar a democracia, enquanto o governo venezuelano reagia qualificando tudo como uma forma moderna de cerco imperial. Caracas, por sua vez, respondeu com manobras militares em larga escala. Tanques cruzaram regiões fronteiriças, baterias antiaéreas foram reposicionadas e o governo passou a exibir publicamente equipamentos fornecidos por parceiros estratégicos como Rússia, Irã e China. Embora esses aliados não se envolvessem diretamente em ações militares, seu apoio tecnológico e logístico ampliou a confiança venezuelana e alimentou o discurso de resistência. A retórica oficial falava em soberania ameaçada e prometia responder com força a qualquer incursão estrangeira. O estopim dessa possível crise, ainda que fictícia, se deu quando um incidente naval, registrado próximo às águas contestadas entre Venezuela e territórios sob administração dos Estados Unidos, culminou na colisão entre uma embarcação norte-americana e um navio venezuelano. Em poucos minutos, acusações cruzadas tomaram conta das redes diplomáticas. Washington afirmou que o navio venezuelano manobrou de forma agressiva. Caracas acusou os Estados Unidos de tentativa de intimidação. Dentro de horas, a retórica subiu de nível, e porta-vozes de ambos os governos declararam estar preparados para qualquer resposta necessária. Esse tipo de incidente, em um contexto de rivalidade já inflamado, é justamente o que analistas temem, uma faísca acidental capaz de acionar mecanismos de defesa automática e escalar rapidamente para algo muito maior. Em uma guerra entre países com capacidades tão diferentes, as primeiras horas seriam decisivas. A Venezuela, embora limitada em recursos, possui defesas aéreas modernas e uma geografia que favorece guerra de resistência. Os Estados Unidos, por outro lado, dispõem da maior força militar do planeta, com capacidade de neutralizar estruturas estratégicas com precisão cirúrgica. No cenário analisado, a resposta norte-americana começaria com ataques pontuais a bases aéreas e centros de comunicação militar, com o objetivo de reduzir a capacidade de comando venezuelana. A Venezuela tentaria, então, utilizar seu sistema de defesa para repelir mísseis e proteger sua infraestrutura energética, vital para sustentar o país durante o conflito. No entanto, a disparidade tecnológica tende a favorecer os Estados Unidos, que conseguiriam controlar o espaço aéreo rapidamente. Mais um detalhe frequentemente negligenciado por análises superficiais é o impacto regional. Um conflito dessa magnitude arrastaria países vizinhos para decisões difíceis. Colômbia, aliado tradicional dos Estados Unidos, seria pressionada a permitir o uso de sua infraestrutura militar, enquanto Brasil e Guiana assumiriam postura mais cautelosa, temendo consequências diretas. A América do Sul, de modo geral, vive um momento delicado, e qualquer instabilidade desse porte criaria efeitos em cadeia que ultrapassariam fronteiras. Outro ponto central seria a reação da população venezuelana. Um país já fragilizado economicamente poderia ver, nos primeiros dias, um aumento drástico no êxodo de civis tentando cruzar fronteiras em busca de segurança e suprimentos. Abrigos improvisados surgiriam, e governos regionais teriam enorme dificuldade em administrar a crise humanitária. A opinião pública mundial reagiria de forma intensa, dividida entre condenações ao governo venezuelano e críticas à postura intervencionista dos Estados Unidos. A diplomacia, ainda que tardia, entraria em cena com força. Nações não alinhadas buscariam mediar um cessar-fogo, enquanto potências como Rússia e China pressionariam por negociações, não por altruísmo, mas por interesse estratégico. Para elas, um colapso total da Venezuela significaria perda de investimentos e influência geopolítica em uma região tradicionalmente próxima aos Estados Unidos.
Por outro lado, Washington enfrentaria crescente resistência interna, especialmente se imagens de destruição e relatos de vítimas civis começassem a circular amplamente. Ao longo das semanas seguintes, ficaria claro para todos os envolvidos que um conflito prolongado seria insustentável. A Venezuela não teria condições de resistir por muito tempo sem apoio direto de seus aliados, e os Estados Unidos, apesar de sua superioridade militar, descobriram há décadas que intervenções em solo estrangeiro raramente terminam como planejado. A memória de conflitos anteriores serviria como sombra permanente nas decisões do alto comando. Nesse ponto da análise, é importante destacar que, mesmo num cenário hipotético, não existe vitória clara em uma guerra como essa. Mesmo que militarmente os Estados Unidos alcançassem seus objetivos iniciais, as consequências políticas e diplomáticas seriam profundas. A região se tornaria instável, alianças seriam reavaliadas e a imagem norte-americana sofreria desgaste significativo. Já para a Venezuela, o simples início de uma guerra significaria perdas irreparáveis, destruição de infraestrutura, colapso econômico e uma crise humanitária de proporções inéditas. À medida que as negociações avançassem, o cessar-fogo se tornaria inevitável. O mundo, fatigado de conflitos, pressionaria por uma solução diplomática. Organizações internacionais assumiriam papéis diretos, e o pós-guerra se mostraria tão complexo quanto o próprio conflito. Reconstrução, garantias democráticas, retirada de tropas, reparações, tudo isso seria debatido exaustivamente, numa lenta tentativa de devolver estabilidade à região. E assim, ao olhar para o conjunto desse possível conflito, percebemos que a guerra Estados Unidos versus Venezuela, mesmo como exercício de imaginação, serve como alerta. Lembra-nos da fragilidade das relações internacionais e da rapidez com que crises mal administradas podem escalar para desastres de dimensões globais. Em um mundo onde as palavras viajam mais rápido que a prudência e decisões são frequentemente tomadas sob pressão política interna, a diplomacia permanece como a última linha de defesa entre a tensão e o caos. Por mais que alguns analistas gostem de prever batalhas e movimentos militares, a verdade é que, em cenários assim, o único desfecho aceitável é aquele que evita o confronto. A guerra, em qualquer forma, deixa cicatrizes profundas, nos países, nos líderes e principalmente nas pessoas. É importante que esse episódio lembre de que a prudência ainda é o maior instrumento de paz no tabuleiro geopolítico.